Hora do Liberdade de Opinião por aqui, mais um assunto que a gente já trouxe, inclusive no que vai ser notícia para você hoje, nesta quinta-feira. O novo ministro de Minas e Energia assumiu o cargo ontem, Adolfo Saxida, e no primeiro pronunciamento dele no cargo, defendeu a desestatização da Petrobras. Ainda como parte do meu primeiro ato, solicito também o início dos estudos tendentes à proposição das alterações legislativas necessárias à desestatização da Petrobras. Medidas estruturais pelo lado da oferta irão estimular o investimento privado, atrair o capital internacional e ajudar a colocar o Brasil definitivamente no caminho da prosperidade, com taxas de crescimento de longo prazo sustentáveis. E aí, Molica e Boris Casoy aqui na área para repercutir esse assunto. Vou começar com Fernando Molica dessa vez. Molica, qual é a possibilidade real de uma desestatização da Petrobras? Para esse mandato do presidente Jair Bolsonaro, imagino que já não dá mais tempo. Isso deve ser discutido realmente com possibilidades concretas para os próximos meses, talvez para o próximo gestor aí, ou é mais um assunto que se cria quando a gente deveria estar falando do preço dos combustíveis? Bem, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O presidente Bolsonaro é que junta as duas coisas, né? A resistência a privatizações, do modo geral, e a própria privatização da Petrobras, ela foi caindo, né? Os casos de corrupção, os escândalos, tudo isso aí minou um pouco ali aquela coisa quase sagrada que era a Petrobras como estatal. E o presidente Jair Bolsonaro, né, já desde há mais de um ano, desde que o petróleo começou a aumentar muito, esse preço foi para os combustíveis, ele tenta ligar uma coisa a outra, tenta dizer que a Petrobras é responsável por esses aumentos e que ele já disse várias vezes, a Petrobras é um problema, não sei o que fazer com a Petrobras. Ele quer, na verdade, quer se livrar da Petrobras. Ele vende um pouco a ideia de que se a Petrobras fosse privatizada, os preços dos combustíveis cairiam. Em tese vai acontecer justamente o contrário. Né, apesar de todos esses aumentos aí que a gente está acompanhando, aumentos que doem, né, no bolso de todo mundo, ainda há um certo cuidado no repasse. A gente viu agora esse último aumento do diesel e a Petrobras dizendo que houve esse aumento ali de quase 9%, né, mas que esse preço não equiparava, não chegava exatamente ao valor do cobrado pelo diesel no mercado internacional. Então a Petrobras ainda segura o fato dela ter como maior acionista a União, né? O Brasil é o principal dono, não tem a maioria das ações, tem a maioria das ações com direito a voto. Isso ainda dá uma segurada nos preços da Petrobras. Permite a governos que façam essa trava nos preços, mesmo que isso eventualmente tenha consequências complicadas, como foi o caso que ocorreu no governo Dilma Rousseff. Então, que segurou muito repasse, segurou alguns repasses e isso complicou ainda mais a situação da empresa. Então, privatizar não vai resolver o problema do preço dos combustíveis. Em tese, os combustíveis vão aumentar ainda mais. Agora, é uma discussão sobre privatização, estatização, essa é uma discussão importante, né, que faz parte da lógica econômica, a sociedade tem que discutir isso. Vale a pena privatizar? Será que se a Petrobras fosse uma empresa privada, ela teria investido tanto assim no pré-sal? Hoje o custo de extração de petróleo do pré-sal é baixo, mas muita gente considerava que isso seria impossível, que seria um custo altíssimo, que era uma aposta de risco. Será que não fosse estatal ela iria fazer isso? Enfim, então agora tem uma outra questão também do governo Bolsonaro, que ele tenta, nesse pacote, vender a ideia de que ele é um governo liberal, né? De que ele, Jair Bolsonaro, segue mesmo a cartilha liberal, que foi algo que ele pegou carona lá na eleição de 2018, o passado dele como deputado não é esse,
né? Ele no governo, inclusive, lembra muito o deputado que ele sempre foi sempre um deputado defensor das corporações, defensor dos interesses corporativos, basicamente dos militares, mas não só dos militares. Ele defendia muito, quando era deputado, o direito de filhos de militares ficarem recebendo aquelas pensões, enfim, filhas solteiras, aquela história toda. E no governo, agora essa briga dele com a Petrobras dos combustíveis, quando na verdade ele quer intervir na Petrobras, ele reclama porque não há uma intervenção que baixe os preços dos combustíveis. Isso não é o comportamento de um liberal. Mas no momento em que o seu, até agora, principal adversário, o ex-presidente Lula, reafirma teses mais estatizantes, diz que não vai privatizar a Eletrobras, que é contra a privatização da Petrobras, o Bolsonaro se aproveita disso para levantar de novo a bandeirinha do liberalismo. Ele tenta aí reconquistar aquele eleitor que votou nele, não foi a maioria votou por outros motivos, mas uma parte dos eleitores votou nele por conta dessas teses liberais, deixar a economia fluir com menor participação do Estado, deixar que a sociedade faça a própria economia. É uma bandeirinha, é uma bandeira que ele usou em 2018, colou, que na prática no governo dele, houve privatizações no governo dele, a BR distribuidora, né, os postos Petrobras não pertencem mais à Petrobras, ele vendeu ações da Petrobras, vendeu ações da Vale, mas não naquele volume que o Paulo Guedes dizia, 1 trilhão, né, de privatizações, a privatização dos Correios, ninguém mais fala nisso, a privatização da Eletrobras é dúvida para domingo, né? É dúvida para 22, porque é ano eleitoral, mas enfim, é uma estratégia eleitoral que é válida, é do jogo político. Agora, nesse ano, Petrobras sair é muito difícil. Vamos ver o próximo Congresso. Agora, não podemos esquecer que, em tese, do jeito que as coisas vão, independentemente do resultado da eleição presidencial, em tese, a esquerda tende a aumentar, deverá ter uma tendência de aumentar a sua presença no Congresso Nacional, e isso dificultaria ainda mais a venda da Petrobras.